Mateus, capítulo 6, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Nós vamos dar início novamente à série de mensagens na oração do Pai Nosso. Eu e o Jonathan vamos estar aí tampados. O Jonathan vai lá na sua caixa de pregação, arranca as pregaçõezinhas lá, né, Jonathan? Que as pregações foram riquíssimas. E nós vamos novamente estar indo às nossas caixas de mensagens, de sermões, de reflexões, e estarmos refletindo nesses textos, né? Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo de número 13. Então, hoje eu vou dar introdução a essa série de mensagens. Você que já localizou, se coloque em pé. Vou pregar hoje, na próxima quarta também pregarei, e aí depois teremos um revezamento aí, onde eu e o Jonathan vamos estar dividindo o púlpito nas quartas-feiras para pregar sobre oração e praticar isso aqui afinco na vida da igreja nesse início de ano. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que em secreto está, e o teu pai em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Amados irmãos, a oração é o pulmão da igreja. E a oração é o pulmão do crente. Um crente que não ora, não respira na sua vida espiritual. Uma igreja que não ora, ela está pronta a ir para os tubos de oxigênio, ser entubada. E nós devemos nos atentar para essa verdade, porque no decorrer da história do povo de Deus no Antigo Testamento, no decorrer do ministério de Jesus, no decorrer da história da igreja primitiva, no decorrer da história do cristianismo, nós vemos uma realidade que marcou a vida e o ministério de homens de Deus, chamado oração. Nós devemos nos envolver em oração. Nós devemos orar até que nós tenhamos vontade de orar. Nós precisamos nos firmar em oração e ter uma vida de oração. Oração é uma necessidade do crente. A oração é algo que o crente não tem como negligenciar, porque senão ele vai colocar toda a sua vida cristã em xeque. Um crente que não ora está em risco de esfriar na fé. Um crente que não se dedica zelosamente em oração, ele está passando sérios riscos de abandonar, de apostatar, de cair em ventos e de ser conduzido por qualquer onda emocional que lhe produza momentos
de êxtase espiritual. O que nós temos hoje, irmãos, no quadro geral, na igreja, é que oração se tornou um momento na vida cristã, e não uma prática da vida cristã. Nas liturgias contemporâneas, nós vemos momento de oração. O crente, ele criou um vício de orar só em ocasião de culto. O crente moderno, ele tem oração como se fosse um artigo de luxo. Eu uso somente em ocasiões especiais. Quando a mesa está posta para o almoço ou para o jantar, e isso tem que ser feito mesmo, eu oro. Antes de dormir também, eu oro. Quando eu não estou com muito sono. Ou às vezes, quando eu estou com muito sono, o que eu faço? Eu oro a noite toda. Eu deito para orar, começo orando, durmo e nem digo amém. Só digo amém quando eu acordo no outro dia. Crentes que não estão sendo zelosos na sua vida de oração. Crentes que quando demoram muito na oração, oram 2 minutos. E parecem que oraram 5 horas. Quando na verdade os homens que marcaram a sua geração, eles oravam por 5 horas. E a sensação quando eles terminavam a sua oração é que eles tinham orado 2 minutos. Era prazeroso. Abraçava eles no momento de oração e aquilo envolvia eles, de modo que quando eles terminavam a sua oração, parecia que eles tinham acabado de começar. Crentes que quando oram para dar ordens a Deus, porque estão incutidos nas suas mentes que a oração tem poder. Afinal de contas, o que se prega hoje é ore com fé. Ore com fé e diga para Deus aquilo que Ele tem que fazer para você, como se Deus fosse um santo feito de pau, ou um fantoche que você conduzisse Ele através da sua oração. Crentes não querem ter vida de oração, mas querem que as suas orações sejam frutíferas, a ponto de dar ordem a Deus e Deus respondê-la. Nós vivemos numa geração que quando falamos de oração, se fala em viver um momento com Deus. E nesses momentos se incute falar em línguas, rolar, pular, cambalotear, imitar leão, bicho, macaco, mas não tem confissão de pecado na oração. Mas não tem o reconhecimento da santidade de Deus na oração. Dão as mãos e começam no trambilique do Chaves. Tem até um som do trambilique do Chaves. Piripaque do Chaves. Dá a mão e começa tremendo. E ninguém fala nada com nada. E ninguém recebe nada de Deus naquele momento de oração. Ninguém fala nada com Deus naquele momento de oração. Na verdade, eles estão achando... Eu já ouvi isso. Olha, irmão, vamos orar todo mundo ao mesmo tempo e bem alto, porque nós vamos confundir o capeta. Eles estão confundindo eles mesmos. Eles não estão sabendo nada que eles estão falando. Quando sair dali, se você perguntar para alguém, você orou por quem? Pelo quê? Você confessou que pecado a Deus? Ninguém sabe nada. Foi um êxtase, um momento louco, um momento de demência espiritual, que não produziu nada na vida daqueles crentes. E o chamado do Evangelho não é para que nós venhamos ter gotejos de vida na vida de oração. O chamado do Evangelho é para que nós possamos ser aplicados e ter uma vida de oração. Eu gostaria de refletir em 6 pontos nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos, para que nós possamos aplicar-nos a uma vida de oração. E quando nós adentrarmos na oração do Pai Nosso, nós apanharmos toda a bagagem que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e aplicarmos esses princípios na oração do Pai Nosso, na nossa vida de oração, para que nós possamos ter um sucesso na vida de oração no ano de 2022 e em toda a nossa vida cristã. Irmãos, a oração é fundamental para que uma igreja avance.
Olha para a igreja primitiva, Atos capítulo 1. O que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Eles estavam fazendo o quê? Fala, irmão, balança, estavam orando, isso. E aí eles oraram, e quando estavam orando, o Espírito Santo desceu, inaugurou a obra apostólica, capacitando, distribuindo dons, batizando eles no Espírito. Eles foram cheios do Espírito, preparados para cumprir o Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra, capacitados pelo Espírito. Atos 2. A igreja está agora passando por um momento onde o Evangelho foi pregado e as pessoas se converteram. E o que a igreja está fazendo? A igreja está perseverando na doutrina dos apóstolos, unânime em oração. E Deus está acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. A igreja está preparada para enviar Barnabé, Paulo, Pedro. E o que a igreja faz? A igreja faz festinha, luzes, alvoroço. A igreja faz o quê? A igreja ora e envia. Um grande avivamento que varreu a Inglaterra começou com 3 jovens, os irmãos Wesley e George Whitefield, fazendo o quê? Orando. Eles se reuniram depois das suas aulas da universidade e começaram a orar, os 3. Em pouco tempo, aquele grupo de oração foi crescendo. E eles se reuniam para orar e confessar pecado e ler as Escrituras. Eles oravam, confessavam pecados e liam as Escrituras. Em pouco tempo, aquele movimento foi tomando a universidade. Ganhou o espaço público, foi para a praça. Rapidamente, 10.000 pessoas. Rapidamente o comércio começou a fechar quando John Wesley subia para pregar em um tapume na praça pública. E aí um dia, olha a intensidade na vida de oração desses homens. Um fato narrado: um dia os comerciantes baixando a porta e um duro de coração disse: eu não vou fechar minha porta. Para onde você vai? Você está fechando o seu comércio para quê? E o companheiro dele disse: eu estou fechando meu comércio porque eu vou lá para a praça escutar John Wesley pregar. E ele foi e perguntou: mas você acredita no que ele prega? E o rapaz respondeu: eu não acredito não, mas ele acredita. E é por isso que eu quero ir lá ouvi-lo. Vida de oração que gerou impacto. Evan Roberts, no país de Gales, começou orando: Senhor, salva o país de Gales. Senhor, me capacita com o Espírito Santo e me usa para pregar o Evangelho. Sabe o que aconteceu no país de Gales? Os juízes passaram a distribuir luvas brancas. Não tinha crime para julgar. Os bordéis fecharam. Se fechou os bares, os botequins. Não tinha mais cachaceiro na cidade. Não tinha mais crime. Ninguém roubava ninguém. Foi uma época que todo mundo registrado na história passou a pagar as suas dívidas e ninguém devia ninguém. Um impacto através da vida daquele homem que começou a pregar o Evangelho e orar o seu país. Ter uma vida aplicada de oração. Jonathan Edwards, Russell Shedd, ao ponto da filha de Russell Shedd dizer: eu só sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Eu nunca vi o meu pai cometer um pecado. Sabe o que é isso, irmãos? É um homem que se aprofundou intensamente e viveu uma vida zelosa de oração. O texto nos diz que a oração não é uma opção, é uma prática requerida. Capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, o Senhor Jesus não está dizendo: e se orardes,
E se por acaso orardes, e se em algum momento de suas vidas vocês forem orar, ele está dizendo, vós quando orardes, e ele insiste com isso no versículo 6, quando ele vai dizer, quando orares. Ele não está nos dando uma opção, ele está nos dando uma ordem. O Evangelho está requerendo de nós que nós venhamos orar. Ah, pastor, mas eu não sou obrigado a orar. É sim. A menos que você queira sucumbir na sua caminhada cristã e ser um crente no marasmo. Um crente frágil, fraco. Um crente que vive a trupicar, cair e levantar. Vida de oração. Vós, quando orardes, esse é o primeiro ponto. Oração é uma prática requerida por Deus. Segundo, a oração pode ser feita, ou a oração muitas vezes é feita de forma errada. Ele nos diz, não sereis como os hipócritas. Ou seja, não é simplesmente orar, é orar da forma certa. Você não ora do jeito que você quer. Agora, na oração não se usa mais Pai Nosso, é você. Meu brother. Eu escutei, estava vendo no YouTube lá, e acabou a mensagem e entrou em outra mensagem automática. E aí o cara estava orando para começar um período de louvor, ele estava falando assim, meu brother, Deus, você é meu brother. Eu falei, que diabo é isso? Completamente cegos e são loucos. Nós não podemos orar de qualquer jeito, não podemos ser como os hipócritas, e Jesus dá o exemplo dos hipócritas. O que eles faziam? O que os hipócritas faziam? Eles iam para as praças, eles iam a público, para as sinagogas, para os cantos das praças e começavam a orar. Palavras bonitas, polidas, e eles queriam chamar a atenção para eles. E a hipocrisia não está simplesmente em orar na praça, porque a instrução do apóstolo Paulo é para que nós oremos em todo lugar, estendendo as mãos santas. A hipocrisia está em não orar no quarto e querer orar na praça. Você quer testar a maturidade cristã de um crente? É você pedir ele para orar na igreja. Tem gente que já fala antes com o pastor, pastor, não me pede para orar na igreja não. Não me pede para orar na igreja não. Irmão, é essa a lamentável hipocrisia. De não se ter uma vida de oração, e aí não sabe se apresentar em oração em público, e quando se apresenta em público, se apresenta para chamar a atenção para ele. Olha, eu estou aqui orando, hein? Olha pessoal, como é que eu tenho uma vida de oração. Dentro do movimento do neopentecostalismo, que é uma realidade em São Fidélis, até nas igrejas históricas, algumas delas, nós vemos muito isso. Pessoas que são uma bomba para orarem em público. Mas você vai olhar no seu contexto familiar, desastre. Não ora com filho, não ora com cônjuge, não ora em casa, mas é poderoso para orar. Vamos em fulano de tal, que lá ela ora. Irmão, isso tudo é a hipocrisia moderna. Então a oração é uma prática requerida. Segundo, a oração não deve ser feita de forma errada, como os hipócritas na praça, chamando atenção para si mesmo, de qualquer forma, do seu jeito, com você no centro. Terceiro, a oração tem lugar para começar. A oração tem lugar para começar. Onde que a oração começa? Jesus Cristo está ensinando.
Vocês têm que orar, vocês não podem orar errado. E aonde que ele diz que deve começar a oração? Olhe comigo. Versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. A oração tem lugar para começar. Porque a oração, ela é propositalmente um crescimento gradativo que o cristão vai ter na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Entra no quarto. Ali não tem público. Ali está você e Deus. Você vai conversar com Deus. Você vai contar os seus pecados, as suas fraquezas, confessar os seus pecados, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a soberania de Deus e fortalecer a sua fé. A oração tem lugar para começar, e quando ela começa no lugar certo, ela esparrama por todos os lugares que ela deve esparramar. Hoje, por exemplo, irmãos, eu comecei meu dia orando na minha casa. Aí eu vim para Bucânia. 5h30 da manhã eu estava subindo aqui. Parei na casa do seu Ivo, comi aipim frito, tomei café e torresmo de manhã, café reforçado, de caipira. E o que eu fiz antes de sair, seu Ivo? O que nós fizemos? Nós oramos. Eu fui na Bucânia, olhei meu milho, meus pés de abacate, bonito, que Deus repreenda as formigas. Fui, cortei uma banana, desci, piquei minha mamona, né? Fiz minha mandinga lá, né? Picar mamona. Gil falou que ia fazer mandinga, né? Piquei minha mamona para estar na jura, carregar pro buraco e morrer e não voltar mais e comer minhas coisas. Desci e parei na casa da irmã Eliane. Sabe o que eu fiz na casa da irmã Eliane? Eu orei. Eu desci mais uma vez, mais um pouco. Desci. Cheguei ali no ponto de ônibus, que a gente estava descendo do cavalo para ir para a cidade. Os irmãos, alguns devem ter visto descer. Sou Altamiro. E eu cumprimentei o seu Altamiro, troquei algumas palavras com ele e orei com o seu Altamiro. A oração ela começa no quarto, mas ela esparrama, porque um crente que tem vida de oração, ele não vive só o momento do quarto, mas ele anda, e por onde ele anda, ele sabe que ele deve praticar a oração. Ele ora. O pastor Assis Borges Xavier dizia que na igreja nenhum banco se tira do lugar antes de fazer uma oração. A oração deve acompanhar o cristão, ela deve ser parte da vida do cristão. Não negligencie a sua vida de oração. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. E o resultado disso você vai ver em público. Quando você sair, quando você estiver com as pessoas contarem os seus problemas, você não vai ser um coparticipante de uma oração, mas você vai ser alguém que vai orar pelas pessoas, que vai estar participando na vida de alguém com oração. Quarto, oração não é reza. Oração não é reza, oração não é magia e oração não é uma varinha mágica. Tem gente que acha que a oração é uma magia, né? Eu vou orar aqui porque vou dar um kamehameha e tudo vai para o lugar. Eu não vou orar aqui agora, eu vou usar minha varinha mágica. Plim, pronto, acabou o problema. Comprou varinha mágica nas organizações Tabajara. Nada disso. Oração não é reza. Versículo 7 nos diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. O que é uma reza? Uma reza é alguém escreveu alguma oração, e aí a pessoa, quando vai orar, ela ora continuamente, insistentemente naquela repetição. Olha, irmão, peguei uma carona uma vez indo para Campos. O camarada colocou um CD de uma reza para tocar. Meu irmão, quando chegou no Porto de Galeno, eu já estava quase falando: para aí, eu vou descer aqui mesmo, tá, obrigado, vou ter que voltar em casa ali porque me deu uma dor de barriga.
Irmão, foi de São Fidélis a Campos, ouvindo a mesma repetição. É penoso, irmãos. É penoso. E aí, alguém fala uma coisa, todo mundo repete a mesma coisa. O cara fala a mesma coisa de novo, todo mundo repete a mesma coisa. 50 vezes, aí depois ele fala alguma coisa separado e volta de novo falar a mesma coisa, todo mundo repetir a mesma coisa, reza. Oração não é reza. Oração é a dinâmica do relacionamento do crente com Deus. Nós aprendemos desde pequenininho na escola bíblica dominical que orar, quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando com a gente. Nós orando, o povo orando, é o povo falando com Deus. O povo lendo a Bíblia, é Deus falando com o povo. E Jesus deixa o exemplo da oração, mas observe que antes de deixar o exemplo da oração, ele diz: não useis de vãs repetições. Até mesmo muitos crentes, principalmente os católicos, eles podem cair na tentação de usar até mesmo a oração do Pai Nosso como uma vã repetição. Ele não entendeu a oração do Pai Nosso, ele não sabe aqui os princípios contidos na oração e requeridos por Deus através da vida de oração que estão contidos na oração do Pai Nosso. Ele repete, ele simplesmente criou um ritual religioso em que ele faz a oração do Pai Nosso para cumprir a sua tabela de religiosidade. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. O que os gentios faziam? Os gentios faziam isso. Eles tinham as suas rezas, as suas orações escritas, e eles iam a público orar aos seus falsos deuses com as suas vãs repetições. E qual que é o problema da reza, da vã repetição? É o seguinte: é presumir que no muito falar serão ouvidos. Deus não quer escutar o seu muito falar a mesma coisa. Deus quer escutar você falar o que está no seu coração e falar aquilo que Ele requer na sua oração. Por que nós falamos com Deus, mas deixamos o nosso pecado quietinho no cantinho? Por que nós falamos com Deus, mas não olhamos para a sua santidade e expressamos ela em oração? Por que nós falamos com Deus, mas nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo, não no Deus soberano que está nos ouvindo? Tudo isso é presumir que no muito falar nós vamos ser ouvidos. Quinto, orar é falar com Deus e pedir a Ele o que Ele já sabe que nós precisamos. Está aqui no texto, está dizendo assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Deus, parte B do versículo de número 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhos peçais. O que é isso, irmãos? É orar e falar com Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos. Por isso que a nossa oração não é dar uma ordem a Deus, porque Ele é soberano, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua necessidade micro e conhece a necessidade da humanidade macro. Porque o Deus soberano, Ele é onipotente para responder a oração, mas Ele é onipresente e onisciente. Ele está do seu lado te acompanhando e te assistindo às suas necessidades. Onipresente. E Ele é onipotente, Ele conhece a sua necessidade e Ele, em sua santa soberania e majestade, segundo os seus propósitos inescrutáveis, Ele já providenciou na eternidade a provisão necessária para você. Observe que o texto vai dizer assim: Ele conhece a sua necessidade. O problema é que quando nós vamos orar, nós não colocamos as nossas necessidades diante de Deus, nós colocamos os nossos luxos diante de Deus, e Deus não tem compromisso em responder os nossos luxos.
Aí Miguel vai orar e fala assim: Deus, já deve ter, Deus, me dá um PlayStation 5, Senhor. Deus está nem aí para o PlayStation 5. Eu estava na esquina da padaria Belém uma vez, entregando cloro naquela quitanda do outro lado. A época que aquela quitanda bombou, que era a quitanda do Dedé. Quem lembra? Quitanda do Dedé, do outro lado da padaria Belém. Bombava. Marcão trabalhou lá, antes de ser crente. Ele vai ouvir a mensagem depois e vai ver que eu falei da quitanda do Dedé. Eu estava naquela esquina entregando produto de limpeza, desceu um crente do Morro da Cocheira, vem outro crente da frente, vem outro crente de baixo, aquela esquina ali, a esquina que mais tem rua. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas, que desembicam no mesmo lugar. E para compensar, tem um pinchincheiro que para o carro no meio da rua para vender, para fazer pinchincha. Tem agora um negocinho do outro lado que vende ração, e o pessoal para o carro no meio da rua para comprar ração também. Do outro lado da padaria, para um carro também na calçada da padaria. E para completar, sempre tem um tonto passando de bicicleta ali, para perigosar tudo, o negócio ficar complicado. Eu estava ali, chegou um crente, chegou outro, eu escutei um crente falando bem assim: rapaz, ora por mim lá, ora por mim para Deus me abençoar, porque o carro que eu estou, né, já está fazendo 3 anos que está comigo, e eu quero trocar de carro, né, e eu queria comprar uma caminhonete. Ora para Deus abrir uma porta para eu comprar uma caminhonete. Irmãos, ele falou bem assim: pastor, pastor, ele falou assim: irmão Everton, me ajuda em oração também, tá? Por isso, conversando alto, né? O cara, quando quer se exibir, ele gosta de conversar alto, tal. Se estivesse falando, confessando pecado, ele estava no quarto dele, ou nem no quarto dele confessando pecado, mas para se exibir, ele está ali como um hipócrita gritando a respeito dos seus desejos, dos seus luxos. Ora também por mim. Eu falei: meu irmão, eu posso até orar por você, mas tem uma fila muito grande de pessoas que precisam se alimentar, que eu tenho que orar para Deus prover o alimento delas primeiro, para depois eu orar pelo seu luxo. As pessoas chegam a Deus para colocar os seus luxos. Irmãos, não há nada de errado em orar, pedir a Deus para abençoar, abrir uma porta para que você possa melhorar, comprar um carro melhor, tudo bem. Mas eu quero te dizer que esse compromisso Deus não tem. Aquilo que tendes necessidade. E a lista das necessidades está escrita aqui no Mateus capítulo 6. Comida, alimento, vestimenta e moradia. Eu quero dizer para os irmãos que é impossível que Deus não responda esses 3 pedidos numa oração, porque é garantido com a sua palavra. George Miller, o maior criador de orfanatos do mundo, um exemplo, pegava crianças órfãos de guerra, abandonadas, levavam para sua casa, o orfanato, criou o maior orfanato que já existiu. Ele alimentava por dia cerca de 1000 crianças. Sabe o que acontecia com George Miller? Ele, antes de dormir, ia na despensa e olhava a despensa, e não tinha nenhum grão de arroz, nenhuma fagulha de trigo para fazer pão para o outro dia para as crianças. Ele se ajoelhava na sua cama, ele caminhava para o seu quarto pensando: e agora? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou dar essas crianças para comer amanhã? Ele se ajoelhava na sua cama e orava: Senhor, as crianças estão aqui, eu estou aqui, só que não tem comida. E o Senhor é meu provedor. Ele ia dormir. No outro dia, sabe o que acontecia? Estava chegando no orfanato cargas de alimento para as crianças se alimentarem. Deus tem um compromisso com a necessidade do crente, e Ele responde à oração do crente segundo aquilo que Ele mesmo já sabe que o crente tem de necessidade, para supri-la, a fim de que este vá bem e glorifique a Deus. Por último, irmãos, a oração tem recompensa. A oração
que é uma prática requerida, feita da forma correta, sem hipocrisia, que começa no quarto, tem uma vida por trás dela, íntegra, dedicada e zelosa. A oração que não é simplesmente uma vã repetição, uma religiosidade, a oração que se expressa com Deus, sinceramente, com base nas suas necessidades, essa oração tem recompensa. Pastor, mas aí o senhor está indo para uma linha meio complicada nos dias de hoje, da teologia da prosperidade, né? Ora porque Deus vai te recompensar. Não, é a Bíblia. Eu não tenho medo de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. E muito embora a falsa teologia da falsa prosperidade tenha se apropriado dessa frase, eu vou requerer ela à luz das Escrituras e vou dizer que oração tem recompensa. Está escrito na palavra, versículo de número 6. Volte os seus olhos mais uma vez para o versículo de número 6. Porém, tu quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto o que está escrito? Fala aí comigo, irmão, o que está escrito? Recompensará. Então a oração tem recompensa, irmãos. E a primeira recompensa da vida de oração é um impacto que produz no seu coração para que você seja um crente zeloso e busque orar mais e mais. A oração não é uma recompensa que você muda Deus e Ele então decide te recompensar. A oração, ela tem a sua recompensa porque você vai colocar a sua vida nos trilhos que Deus quer e você chega para Ele para falar das suas necessidades que Ele já conhece e você chega diante dEle para dizer: Senhor, eu estou aqui. E aí você já recebeu a primeira recompensa, que é o desejo de orar mais. A maior recompensa que um crente obtém na sua vida de oração é falar com o Pai. Irmãos, nós precisamos nos aplicar à oração. Nós vamos ver no decorrer dessa série de exposições os princípios que Deus requer nessa vida de oração. Nós vimos aqui que a oração é requerida, que deve ser feita de forma correta, que tem lugar para começar no quarto, a intimidade, onde tudo flui, e dali você recebe o impacto de Deus na sua vida para orar e orar mais. Você não ora para cumprir uma tabela, uma reza, você ora e fala com Deus sobre as suas necessidades, das quais Ele já conhece, e que isso tem recompensa. E nós vamos ver no decorrer que nós temos princípios para orar, essa oração requerida. E que quando nós oramos com base nesses princípios, aí sim, nós estamos alinhados com Deus a respeito do que é viver uma vida de oração. Feche seus olhos, vamos orar, falar com o nosso Deus, praticar a oração. Nesse momento, se você não tem orado devidamente, eu quero te encorajar com esse sermão para que você ore. Quantas vezes você ora por dia? Daniel orava 3 dias só por uma causa. Você só tem uma causa para você orar? Um monte de problema. Ora 1 minuto por dia. Ora mais, irmãos. Ore mais. Eu quero te encorajar para que você venha sair daqui, chegar em casa e já se perder em oração. Orar. E quando acordar para dormir, quando terminar sua oração e abrir os olhos para orar o relógio para dormir, já está lá para depois de meia-noite. Ore mais. Se dedique em oração. Tenha uma vida aplicada de oração. Saiba que Deus te recompensará em oração. Saiba que Deus conhece as suas necessidades em oração e te responde. Ore, não para tentar mudar Deus, mas para que você seja mudado e entre em conformidade com a vontade de Deus, se alinhe com a vontade de Deus. Senhor, ensina-nos a orar.
A oração dos seus discípulos é a oração que nós fazemos. Ó Deus, nós queremos orar mais, Deus. Por isso nós te pedimos, aqueça o nosso coração com a tua palavra. Venha nos levantar, nos erguer, para que nós venhamos ter uma vida de oração aplicada, zelosa. Deus, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, colocar as nossas necessidades diante do Senhor. O Senhor conhece, Deus, aquele irmão que precisa de uma porta de emprego, aquele irmão, Deus, que precisa de uma provisão. O Senhor conhece, Deus, aquele irmão que precisa de uma direção. O Senhor conhece daquele irmão que precisa, Deus, de salvação na sua casa. E nós oramos colocando as nossas necessidades diante do Senhor, as quais o Senhor já conhece. Venha sobre nós, ó Deus, responda-nos para a sua glória, Pai amado, e para o nosso bem, para que nós venhamos viver uma vida que te glorifique. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia do seu povo, perdoe os nossos pecados. Nós lamentamos a nossa miséria, a nossa pecaminosidade, as nossas limitações. Nós, ó Deus, confiamos em Ti, Senhor, que é soberano, santo e Pai, e que cuida do seu povo. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Grave essa palavra no seu coração e vamos avante em oração. Em nome de Jesus. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto dessa noite.